rastejar na sua conversação com os assistentes. As facécias agradavam-lhe, o que era nada de admirar, visto ter ela declarado que pertencia a uma esfera espiritual pouco elevada. Entretanto, isto não é mais que uma suposição de minha parte. Assim termina a narrativa do Dr. Goli. Acrescentaremos que os espíritos que se prestam aos fenômenos físicos nunca são de categoria elevada, sendo incapazes de trazerem grandes ensinamentos. Dessa missão incumbem-se os espíritos superiores, os quais nunca suportam a trivialidade. Testemunha do príncipe Emile de Sayn-Wittgenstein, ajudante de campo-general de SM, o imperador de Rússia. As minúcias que seguem foram enviadas ao Sr. Leymare, pelo príncipe de Sayn-Wittgenstein, depois da sessão a que ele assistiu. No dia 16 de dezembro de 1873, entrei, maravilhado, no meu hotel. Estava surpreso de tudo o que tinha visto e ouvido. Na casa da Sra. Cook, onde fui ter às 8 horas, o Sr. Luxmore permitiu que eu examinasse, com toda a liberdade, os 2 salões, os seus móveis, permissão essa de que me aproveitei bastante. Miss Florence Cook fez sua entrada, suas mãos foram ligadas solidamente uma contra a outra por nós, com cordões, outro cordão passava em volta da sua cintura. Ela sentou-se e o cordão, passando por uma argola da cadeira, foi enrolado no seu pescoço, de tal maneira que não lhe era possível mover-se. Os nós foram lacrados e selados pelos assistentes. Uma só lâmpada, com a luz um pouco baixa e coberta por um abajur azul, iluminava suficientemente o salão. Formou-se a cadeia em semicírculo e suas extremidades tocavam no gabinete. Após alguns minutos de espera, uma espécie de leve sussurro preveniu-nos da presença do espírito. Depois, o reposteiro, formando uma porta diante do gabinete, agitou-se vivamente. Um braço saiu para fazer um sinal. Enfim, a cortina abriu-se e a mais encantadora das aparições mostrou-se aos nossos olhos. Ela estava em pé, o braço direito colocado ao peito, o outro braço pendendo ao longo do corpo. Parecia passar em revista as pessoas presentes. Era o espírito Katia King, 1000 vezes mais belo do que a sua fotografia. Eu tinha diante de mim uma mulher ideal, jovem, alta, esguia, elegante quanto possível. Por debaixo do seu véu branco, passavam algumas mechas de cabelo castanho. Seu gracioso vestido de cauda cobria-lhe inteiramente os pés nus. Seus braços encantadores, delicados e brancos eram visíveis até ao cotovelo. Os traços do seu corpo eram finos. As mãos, um pouco grandes, tinham dedos longos, afilados e róseos até as extremidades. Seu rosto era mais redondo que alongado e um pouco pálido. Sua boca era sorridente, os dentes muito belos, o nariz aquilino. Seus olhos azuis eram muito grandes, em forma de amêndoas e sombreados por longas pestanas que pareciam abrigá-los. As sobrancelhas eram belas e finamente arqueadas. Nessa aparição, que contemplei e analisei friamente, tudo era vivo. O tecido mesmo do seu véu era real ao tato. A uma certa distância, tomá-la-iam por Florence Cook. Conforme a lei estabelecida, o perispírito, que o espírito toma de empréstimo ao médium, conserva-lhe os traços. Isso parecia uma espécie de ar de família. Mas, em realidade, a aparição era alta, esbelta, cheia de distinção, ao passo que Florence, apesar de muito bela, era menor. Suas mãos são minúsculas e não pode haver aí confusão. São 2 pessoas distintas. A aparição retirou-se, para tornar a aparecer do meu lado, perto da cortina, onde eu estava colocado. Parecia examinar-me curiosamente e percebi que ao olhar aquilo que, nela, lembra o espectro, é belo quanto possível, porém é áspero, fixo, glacial. Apesar disso, sua boca sorria, seu peito arfava e tudo nela dizia: sou feliz por estar um momento entre os mortais. Com a sua voz sofreada, porém muitíssimo graciosa, disse-nos:
Ainda não posso afastar-me muito de minha médium, mas em breve terei mais força. Quando não se compreendia o que ela dizia, Katia repetia com evidente impaciência. Avançou para mim, olhando-me com uma espécie de curiosa desconfiança, fazendo pequenos sinais graciosos, de cabeça, e sorrindo quando, muito baixinho, lhe dirigi algumas palavras comovidas. Tornando-se mais corajosa, ela pediu meu nome, quis saber o que significavam os ornamentos da minha farda e, depois, desapareceu, para apresentar-se do outro lado do gabinete. Durante sua curta ausência, ouviu-se dentro do gabinete o arrastamento e a queda ruidosa de móveis, e pancadas foram produzidas. Por 2 vezes pedi-lhe que me mostrasse os seus pés. A princípio ela ergueu graciosamente o seu vestido e apresentou-me a ponta do seu pé. Tendo eu insistido, ela descobriu o pé justamente até ao tornozelo. Vi um pé delicado, parecendo de estátua antiga, branco, pontudo e pequeno, alto e arqueado, os dedos finamente ligados e bem alinhados, mas, a todo esse conjunto faltava vida real. Katia King ria, gracejava com cada um dos assistentes, chamando-os pelos seus nomes, com uma alegria infantil. Gesticulava com a mão direita, como as mulheres do Oriente, com movimentos de dedos e flexões do punho, particulares a essas raças, acentuando, assim, suas palavras e acompanhando-as de graciosas inclinações da cabeça. Muitas vezes, com um gesto pudico, ela puxava o véu para o seu pescoço, em outras palavras, tudo nela, traços, talhe, costume, gestos, tinha um característico das mulheres do Levante. Pedi-lhe, se fosse possível, que me escrevesse alguma coisa. O Sr. Luxmore quis opor-se, mas Katia King deu-lhe um tapinha na testa e pediu papel e uma pena. Deitaram-lhe papel no chão, diante dela. Katia abaixou-se com rapidez, apanhou o que lhe convinha, com um gesto de inquietação, tomando uma folha de papel branco que lhe estendi, achou-a muito dura e escolheu por si mesmo algumas outras, na gaveta de uma mesa. Aceitou um lápis oferecido pelo Sr. Luxmore e depois escreveu rapidamente no ar, sem apoiar a folha de papel. Meu caro Emile, não esquecerei minha promessa de ir à Alemanha. Tornarei a ver-vos dentro em pouco. Sempre vossa amiga, Annie Morgan. Deu essa assinatura, dizendo que era o seu verdadeiro nome. A escrita é de uma comunicação mediúnica vulgar, mas é muito curioso e interessante ter visto um espírito escrever com o seu próprio punho. O sentido da carta foi motivado pelo meu pedido mental. Eu desejava, com efeito, que ela fosse à Alemanha. Pediu meu endereço e eu lhe respondi que se dirigisse aos meus espíritos protetores para Guiarena. Ela disse, irei, mas ajuntou verbalmente, sem dúvida não podereis ver-me. Não irei senão depois de deixar minha médium, dentro de alguns meses. Florence Cook me havia falado, no começo da sessão, que Katia King iria deixá-la dentro de alguns meses. Ela não parecia contrariada, porque, muitas vezes, Katia tinha disputas com ela, por estar muito submetida ao seu espírito protetor. Florence Cook, coisa curiosa, gostando de Katia King e estando com ela a todo momento, tinha-lhe medo, principalmente à noite. Nessa hora, ela não gosta de vê-la aparecer inopinadamente, tanto mais que ela era um tanto farsante, jogava algumas vezes fora do leito e, em certas circunstâncias, havia, evidentemente, um caso de obsessão. Pelo fim da sessão, Katia King parecia pouco a pouco familiarizar-se comigo e voltar-me amizade, graças às palavras benévolas e fraternais que lhe dirigi baixinho. De preferência, ela vinha para o meu lado, sem avançar muito, respondendo com ingenuidade às minhas perguntas. Um cavalheiro da sociedade, pouco inteligente, tendo feito a Katia uma pergunta assaz inconveniente, ela amarrotou vivamente algumas folhas de papel, atirando-lhes com desprezo, declarou querer acordar a sua médium e, durante o cântico que termina as sessões,
retirou Florence Cook do estado sonambúlico, com frenesi, disse boa noite e desapareceu. Assim termina a narrativa do príncipe. Quando ele voltou à Alemanha, desejou ter uma nova experiência com Florence Cook, que deu em perfeito resultado. O The Spiritualist publicou uma carta do príncipe Wittgenstein, na sua edição de 10 de julho de 1874. Nessa carta, procedente de Niederwaluf, no Reno, o príncipe apresenta os resultados da sua experiência, como segue. Um fenômeno bastante curioso, a escrita direta, foi recentemente obtido por Florence Cook. Pedi-lhe que colocasse, à noite, sobre a mesa, uma carta lacrada que eu lhe havia entregue e, ao lado, papel e lápis. O Sr. William Crookes, tomando parte na experiência, encerrou minha carta no outro envelope, sobre o qual imprimiu, ele próprio, diversos sinetes, para estar certo de que a carta não seria lida sem que eles fossem violados. O espírito Katie King devia, pois, dar uma prova de clarividência. Katie King copiar o conteúdo da minha carta, palavra por palavra, sem erro nem omissão, numa folha de papel separada, e escreveu-me uma resposta pessoal, com o post-scriptum seguinte. Copiei vossa carta, caro amigo, para mostrar-vos que, realmente, ela foi lida por mim. Conto com a vossa bondade para desculpardes os erros, se os houver, porque ainda nada de semelhante eu havia feito. Annie Morgan, ou Katie King. Compreende-se, pelo interesse que apresentam estes testemunhos múltiplos, o lugar que ocupa na história do espiritismo a figura estranha de Katie King, e assim fica explicado que o Sr. Victorien Sardou tenha citado seu nome na sua última peça teatral, que põe em causa as manifestações espíritas como um dos mais curiosos exemplos da mediunidade contemporânea. Niederwaluf, 27 de setembro de 1874. Caro Sr. Leimari. A Sra. Corner, outrora a Sra. Cook, veio passar algumas semanas em minha casa e trouxe-me diversas fotografias do espírito Katie, tiradas pouco antes da sua desaparição, pelo Sr. William Crookes, com auxílio da luz elétrica. Tenho verdadeiro prazer em enviar-vos as provas que vão juntas, sentindo que elas sejam um pouco dignas de representar a encantadora aparição, radiante de alvura, na qual a luz elétrica imprimiu certa obscuridade. As mãos de Katie, tão extraordinariamente belas, ficaram igualmente escuras por terem estado muito na frente. Minhas homenagens afetuosas à Sra. Lancaster e a todos vós. Emily Wittgenstein. Entre as pessoas que tiveram o privilégio de assistir a essas célebres sessões, durante as quais se provou a mediunidade de Florence Cook, algumas emitiram dúvidas sobre a realidade das aparições. Parecia-lhes quase impossível crer que um espírito pudesse materializar-se e tornar-se assim visível e tangível a todos. Espantavam-se de ver que Katie se deixasse tocar, que pudesse escrever cartas à vista dos espectadores, mesmo sua conversação enchia-os de surpresa. Ela mostrava todos os característicos de uma jovem viva e petulante, depois desaparecia, de repente, no gabinete, e nada mais. Era mais do que bastava para alarmar a curiosidade de todos os espíritas, ou dos sépticos, que tinham podido contemplar seus traços e tocar seu corpo improvisado. Uns queriam descobrir a força que supunham existir, outros buscavam constantemente os fatos espíritas, conduzindo, assim, o espiritismo, apressemo-nos em dizer, a sua maior glória. Depois da partida de Katie King, outros médiuns conseguiram os mesmos fenômenos, pois que eles não são tão raros como se pensa. Apenas, as condições necessárias para sua obtenção são insuficientemente conhecidas. Testemunho do Sr. Georges H. Tapp. Esse cavalheiro, membro da Sociedade Espírita de Dalston, havia conhecido Florence Cook, que oferece no começo muitos pormenores,
a fim de melhor salientar a diferença que existia entre Florence Cook, a médium, e Katia King, o espírito. Declara que os pontos de dessemelhança entre Katia e a médium eram quase sempre notáveis, não só pelos traços, mas também pelo tamanho e pela forma. A semelhança entre as duas era, às vezes, apenas perceptível. Quando viu a forma completa de Katia, pela primeira vez, ela tinha a dimensão de 5 pés e 6 polegadas, levantada e de pés nus sobre o soalho. Era forte de espáduas largas, contrastando bastante com a médium, que era muito menor e delgada. Katia esteve quase sempre em pé, ao lado do Sr. Tapp, apoiou-se mesmo contra ele, por alguns minutos, permitindo-lhe examinar bem sua figura, sob a claridade de luz forte. Uma vez, Katia pousou o braço direito sobre suas mãos estendidas e permitiu-lhe que examinasse de perto. O Sr. Tapp notou que o braço era redondo, bem formado e muito mais longo do que o de Florence Cook. As mãos eram muito maiores, as unhas bem feitas, muito diferentes das da médium, que tinha o mau hábito de roê-las. Este último detalhe prova bem a diferença entre os dois. Enquanto sustentava o braço de Katia com uma mão, o Sr. Tapp passou ligeiramente sua outra mão pelo mesmo braço, começando por cima. A pele, disse ele, era excessivamente lisa, como a cera ou o mármore. Entretanto, o braço estava quente, sua temperatura era a mesma que em qualquer pessoa de boa saúde. Não havia osso no punho. Apertei-o ligeiramente de novo. Depois disse a Katia que os ossos faltavam. Ela pôs-se a rir e respondeu, esperar um momento. Então circulou entre as outras pessoas, depois voltou e colocou novamente seu braço na mão do Sr. Tapp. Desta vez ele ficou satisfeito, reconheceu a presença dos ossos. Em 2 outras ocasiões, viu que Katia tinha longas mechas de cabelos que lhe caíam até a cintura. Os cabelos eram de um castanho claro, ao passo que os cabelos da médium eram curtos, não frisados e de cor parda carregada, quase escura. Os olhos de Katia nem sempre tinham a mesma cor, algumas vezes eram de um azul claro, outras vezes, de um pardo escuro, diferença esta notada por diversas testemunhas. Nada é mais difícil que dizer, exatamente, a cor dos olhos em geral. Em vista da mudança pelo reflexo das cores que estão perto da vista, o que cada um pode averiguar. Certa noite, Katia, saindo do gabinete, levantou seu braço direito. Ele era de cor sombria, quase preta. Depois, deixando cair ao longo do corpo, ergueu de novo e o braço retomou sua cor natural, de carne branca, como o outro. Essa mudança foi quase instantânea. Numa das sessões, o Sr. Tapp tomou a liberdade de gracejar com Katia. Ela aborreceu-se e deu-lhe um soco no peito. Tendo ele ficado surpreso, pois o soco lhe causara muita dor, agarrou imediatamente Katia pelo punho direito. Seu punho, disse ele, cedeu à minha pressão como um fofo de papel, e mesmo meus dedos se encontraram através do seu braço, que fundia em fluido. Descerrei os meus dedos e exprimi o meu pesar de haver esquecido as condições, pois temi vivamente o que a médium sofresse por causa da minha imprudência. Porém, Katia acalmou-me dizendo que tendo sido involuntário o meu ato, ela poderia impedir o mau resultado para a saúde de Florence Cook. Para concluir, o Sr. Tapp garante a boa-fé e a integridade da Sra. Cook e de sua família. É evidente que algum poder anormal estava em ação nas sessões da Sra. Cook, nenhum investigador inteligente o nega. Katia desaparecera apenas há 40 segundos. Quando se ergueu a cortina do gabinete, viu-se, então, Florence Cook despertar lentamente. Era absolutamente impossível que a médium pudesse mudar de vestido e calçar seus borzeguins num instante. Além disso, a cor dos cabelos estava mudada. Todo indício do vestuário branco e flutuante de que o espírito se servira tinha desaparecido.
A senhora Cook usava geralmente um vestido preto muito justo e borzeguins muito altos que requeriam algum tempo para serem calçados. Isso para bem demonstrar a diferença que havia entre ela e o espírito que se apresentava de pés nus. Ainda mais tarde, Katia mostrou-se no gabinete, ao lado da médium. As testemunhas desse fato são tão positivas quanto possível. A diferença na cor dos cabelos era de tal modo acentuada que alguns emitiram a opinião de que a cabeleira era postiça. Essa explicação foi também repelida, porque o professor Crookes e a senhora Rothschild examinaram, até a raiz, os cabelos que se achavam na cabeça de Katia. Tendo sido analisados ao microscópio alguns fios de cabelo do espírito, achou-se que eram naturais, apesar de serem um tanto grossos para uma mulher. Conseguintemente, nenhuma dúvida era possível, pois as experiências realizadas forneceram a prova irrefragável de que a aparição era uma individualidade distinta da de Florence Cook. O fenômeno da materialização de um espírito era tão novo para todos, que mesmo os incrédulos procuravam explicar pela fraude o que não compreendiam. Supunham que Florence Cook se disfarçasse e viesse fazer o papel de Katia King. Um senhor Volkmann quis tirar a prova disso, agarrando o espírito. Levantou-se, subitamente, e procurou segurar Katia. Esta conseguiu escapar-lhe e em seguida achou-se a senhora Cook na cadeira, como de costume, com todos os laços que lhe haviam sido postos no começo da sessão. Este incidente confirmou a autenticidade do fenômeno e muitas pessoas escreveram, então, testemunhos a favor da médium. Alguns detalhes dessa sessão foram publicados no London Society, em fevereiro de 1874, com a assinatura do Sr. Dumpy, advogado e homem de letras muito conhecido. Testemunho do Sr. Henry Dumpy. Fui a uma sessão na casa do Sr. Luxmore, em dezembro de 1873. Tomei lugar entre Lady C. e o Sr. Blackburn, segurando as mãos de ambos, para formar a cadeia magnética. A aparição mostrou-se diversas vezes e, enfim, adiantou-se até o meio da sala. Estava com um longo vestido branco, tinha duas saias e os pés nus. Trazia um véu branco que cobria sua cabeça e caía ao longo do seu vestido. Um cavalheiro da sociedade pediu permissão para aproximar-se do espírito, o que lhe foi concedido. Deixou, portanto, a cadeia e avançou para Katia. Esta lhe estendeu a mão e ele, tendo apertado na sua, voltou para o seu lugar. A aparição avançou, então, para o fundo da sala, quando uma pessoa, que me era totalmente desconhecida, levantou-se e agarrou o espírito pela cintura, exclamando, "E é médium!" Imediatamente, 2 ou 3 cavaleiros foram-lhe ao encontro para fazê-lo largar a presa e uma luta seguiu-se. Como eu não tomava parte nisso, pude, à minha vontade, observar o que se passava. Notei que a forma parecia, primeiro, perder seus pés e suas pernas e, para escapar-se, fazia movimentos ondulatórios semelhantes aos de uma foca dentro da água. A pessoa que agarrara Katia King parecia mantê-la solidamente, porém não pôde impedi-la de desaparecer, pois ela conseguiu safar-se do seu aperto brutal, sem deixar nenhum indício de sua existência corporal, nenhum pedaço do véu. O agressor nada pôde reter consigo, apesar dos seus esforços. Em seguida a esse ataque brusco, Florence Cook sentiu-se muito doente toda a noite. 2 médicos assistiram-na, pois que ela teve violentas convulsões. Lady C. e a senhora Rothschild passaram, igualmente, a noite ao pé do seu leito, velando-a com toda a dedicação. Muitos médiuns têm sido agarrados depois dessa história. Uns eram farsantes, outros produziam realmente fenômenos, mas nenhum dos falsos médiuns tinha consentido em ser ligado na cadeira, como Florence Cook, nem suportavam luz clara suficiente para se distinguir a verdade da impostura. Ao contrário, médiuns autênticos como William Clinton, para citar este somente, obtiveram fenômenos verdadeiros,
apesar das condições severas que foram impostas e aceitas. Eglinton colocava-se numa espécie de jaula de ferro, a porta fechava-se com um cadeado que os próprios espectadores traziam, guardando-lhe a chave durante as sessões. Assim, antes de aparecerem, os espíritos deviam passar através da jaula e da cortina que fechava o gabinete escuro. Eles triunfavam desses obstáculos e apareciam no salão. Nessas condições, era impossível duvidar da boa-fé do médium. Desde a época de Katia King, outros médiums desenvolveram-se e obtiveram fenômenos idênticos. O Sr. Sargent, quando tratava da compilação do seu livro, escreveu ao Dr. Goli, pedindo-lhe mais amplas informações. Eis a resposta. Carta do Sr. Dr. Goli. A pergunta especial que me fazeis quanto às experiências sobre a materialização dos espíritos pela mediunidade de Florence Cook, tenho a dizer que faço as minhas observações há 2 anos. Assisti a numerosas sessões e não nutro a menor dúvida. Ao contrário, tenho a mais firme convicção de que as materializações são fatos reais. Não há razão para duvidar-se da honestidade das pessoas presentes, ou para acusar quem quer que seja de fraude. Observei que o poder do espírito aumentava gradualmente. Os fatos seguintes vô-lo provarão. Durante as primeiras sessões, só o rosto se formava. Algumas vezes os braços e as mãos apareciam. A figura mostrava-se sem cabelos. O crânio não era visível e percebíamos uma espécie de máscara animada. Os olhos e a boca moviam-se. Gradualmente, pudemos obter a forma inteira, que apareceu depois de 5 meses de sessões, feitas 1 ou 2 vezes por semana. Pouco a pouco a aparição se formou mais rapidamente. Ela mudava seus cabelos, seus vestidos, a cor da pele, conforme o nosso desejo. A voz fez-se ouvir muito tempo antes da formação completa do corpo. Tinha um som rouco, salvo quando Katia se juntava a nós para cantar. Ela tinha, então, uma voz de contralto, clara e sonora. Ao contato, sua pele era macia e de calor natural. Seus movimentos eram extremamente graciosos. Quando, porém, se abaixava para apanhar algum objeto, parecia que seu corpo e suas pernas se inclinavam para trás. Quando se lhe tirou fotografia, tendo-me sentado ao seu lado, segurei sua mão durante 2 minutos ao menos, por 3 diferentes vezes, pois nos fotografamos por 3 vezes na mesma noite. Fui forçado a fechar os olhos, por causa da luz intensa do magnésio que nos iluminava. Katia tinha declarado que converia evitar olhá-la fixamente, enquanto ela tomava a posição em frente ao aparelho. Creio que se podia ter obtido dela muitas informações concernentes aos mistérios de além-túmulo, mas os assistentes pareciam sempre preferir o divertimento. Cumprimentavam Katia e as sessões se passavam em conversações inúteis e sem interesse. Fiquei aborrecido com essas futilidades. Eu queria questioná-la sobre assuntos que interessam os espíritos sérios. Não pude falar-lhe senão por 1 ou 2 vezes, com grande pesar meu. Perguntam-se se esses espíritos podem dar ideia exata do seu estado, mas, quanto a mim, penso que suas faculdades desenvolvem-se ao mesmo tempo, tanto no moral quanto no físico, e que, se fossem questionados inteligentemente, responderiam do mesmo modo. Creio que, se os assistentes tivessem bastante desejo de se instruírem, os espíritos de uma ordem mais elevada seriam enviados aos grupos e instruir-nos-iam simpaticamente por meio da palavra, dos escritos e da inspiração. Desde que uma pessoa está convencida da realidade da presença dos espíritos e da ausência de qualquer fraude, deveria preparar-se para receber a instrução espiritual, e esta ser-lhe-ia, certamente, dada. Manifestações físicas se obtêm pelo alfabeto. Se o espiritismo se ocupasse com isso, a humanidade teria muito a ganhar. Penso, como vós, que o espiritismo é destinado a afastar o espesso nevoeiro de obscuridade que torna, atualmente, mais ou menos supersticiosas todas as religiões.
O Espiritismo é uma verdade nova que permitirá às almas da Terra entrarem em comunhão com as almas livres do espaço. Essas almas poderão, também, revelar-nos a obra misteriosa da grande causa e do grande efeito, e poderemos, então, estabelecer uma religião filosófica. Por seu lado, a filosofia poderá progredir, em vez de voltear dentro de um círculo restrito, como tem acontecido desde Platão até os nossos dias. O estudo tem sido árido, e negativo o resultado. Assim termina a carta do Dr. Goli. Como se vê, depois de 2 anos de estudos, o doutor tornou-se espírita convicto, compreendeu a alta importância da nossa causa e a influência que estava destinada a exercer sobre a nova orientação do pensamento. Fotografias do espírito Katia King. Na primavera de 1873, várias sessões já haviam sido realizadas, com o fito de se obterem fotografias de Katia King. As provas foram obtidas pelo Sr. Harrison, que, pelo seu notável estudo sobre esse caso estranho de materialização, teve uma grande influência no desenvolvimento da mediunidade de Florence Cook. As pessoas abaixo indicadas, reunidas na casa do Sr. Henry Cook, desejavam obter a fotografia da forma materializada do espírito Katia King, que se manifesta sempre pela mediunidade de Florence Cook. Esse espírito falava distintamente a todos os assistentes e tornava-se visível. Na sessão de 7 de maio, o espírito Katia mostrou-se visível em toda a claridade. Até então, só se tornava visível em meia obscuridade. Não sendo a luz velada que se emprega nas sessões suficiente para se obter a fotografia, o espírito Katia King aconselhou que se usasse a luz do magnésio. Seu conselho foi adotado. Nos primeiros dias, Katia, não suportando essa luz mais de alguns segundos, aparecia somente na abertura da cortina e desaparecia logo, a fim de colher novas forças no fluido da médium e no dos assistentes. Pois os espíritos dizem que o corpo fluídico que lhes serve para se tornarem visíveis e lhes permite fazerem-se ouvir é composto quimicamente, à custa do fluido da médium e das pessoas que podem dar-lhe assistência, fluidos esses que eles condensam e com os quais se materializam. Katia habituou-se de tal modo à luz que, em 7 de maio, 4 fotografias foram tiradas com êxito, uma delas foi reproduzida pela gravura. O Sr. Harrison disse-nos que, na fotografia, os traços são mais finos e belos e que há uma expressão na fisionomia, quase eterizada, que foi mal reproduzida pela gravura. As experiências fotográficas são muito bem descritas na ata transcrita mais adiante e assinada com os seguintes nomes: Amélie Corner, Caroline Corner, J. Luxmore, G. Tap W. Harrison. As portas do gabinete foram abertas e penduram-se chales na abertura. A sessão começou às 6 horas da tarde e durou cerca de 2 horas, com um intervalo de 30 minutos. A médium adormeceu logo que ficou instalada no gabinete e, alguns instantes depois, Katia apareceu e avançou na sala. A senhora Cook assistia igualmente à sessão com seus 2 filhinhos, que se divertiam muito a conversar com o espírito. Katia estava vestida de branco, nessa noite. Seu corpete estava desamarrado e suas mangas muito curtas, de sorte que se podia admirar seu maravilhoso pescoço e seus belos braços. Seu toucado mesmo, que lhe vinha até a testa, estava um pouco para trás e deixara ver os cabelos castanhos ao pé do seu rosto. Seus olhos eram grandes e brilhantes, de cor cinzenta ou azul escuro. Katia tinha tez clara e rosada, lábios coloridos e parecia muito viva. Reparando na nossa satisfação em contemplá-la assim, diante de todos, Katia redobrou seus esforços para nos dar uma boa sessão. Depois, quando deixou de tomar posição diante do aparelho, passeou conversando com todos, criticando, muito à sua vontade, os assistentes, o fotógrafo e seus arranjos, e achou que o aparelho era uma coisa engraçada. Pouco a pouco, avançou para mais perto de nós,
animando-se bastante. As portas da sala das sessões estavam abertas para facilitar a ida e a vinda dos operadores e de preparados químicos. Após cada projeção da luz do magnésio, abriram-se as janelas e a luz do crepúsculo penetrava em quantidade. Então nos levantávamos, passeando na sala, sem parecer que isso perturbasse Katy. As condições eram excelentes e foi sem interrupção que a sessão continuou. Katy apoiou-se no ombro do Sr. Luxmore, enquanto a fotografavam. Ela chegou mesmo a, de certa feita, suspender a lâmpada, para iluminar melhor seu rosto. Permitiu ao Sr. Luxmore e à Sra. Corner que passassem as mãos pelo seu vestido, a fim de se assegurarem de que ela não trazia mais de um. Em seguida, pôs-se a gracejar com o Sr. Luxmore, bateu-lhe nas faces, puxou-lhe pelos cabelos e tomou seu monóculo para mirar as pessoas que estavam na sala. As fotografias foram tiradas à luz de magnésio. Depois disso, a iluminação consistia em uma vela e uma lâmpada pequena. Quando se retirou a placa para ser revelada, Katy correu atrás do Sr. Harrison, pedindo para ver. Quando voltou à sala, ele mostrou-lhe a prova. Katy foi, então, para muito perto dele, a fim de olhar, e ele tocou-a. Uma coisa curiosa passou-se nessa noite. No momento em que Katy estava sentada diante do gabinete, esperando um instante de tomar posição, viu-se aparecer, na abertura superior, um grande braço de homem, nu até o ombro, e agitando os dedos. Katy voltou-se, repreendeu o intruso, dizendo que era um mau procedimento vir outro espírito desarranjar tudo, quando ela tomava posição para o seu retrato, e ordenou-lhe que se retirasse depressa. Quando se chegava ao fim da sessão, Katy declarou que suas forças desapareciam, que estava quase a esvair-se. Seu poder estava de tal modo enfraquecido que a luz, penetrando no gabinete, para onde ela se tinha retirado, parecia dissolvê-la. Viu-se que ela se dissipava, de modo que, não mais tendo corpo, seu pescoço tocava o chão. Suas últimas palavras foram para pedir que cantássemos e ficássemos sentados tranquilamente, pois era bem triste não ter mais pernas para suster-se em pé. Cantamos, então, conforme seu desejo. Em breve, Katy voltou, formada como no princípio, e uma outra fotografia foi tirada, com muito bom resultado. Depois de ter dado um soco no Sr. Luxmore, Katy voltou ao gabinete escuro e deu algumas pancadas para que fossem soltar a médium. Assim terminou a sessão, feita com todas as garantias desejáveis. A única condição estabelecida pelo espírito tinha sido a de que não o olhássemos fixamente enquanto ele tomava posição. Eis as precauções que foram tomadas no começo da sessão. A Sra. Corner e sua filha acompanharam Florence Cook ao seu quarto, a fim de fazerem com que se despisse e examinassem seu vestuário. Fizeram-na cobrir-se com um grande roupão de casemira parda, em vez do vestido, que ela retirou, e depois conduziram-na à sala da sessão. Seus punhos foram amarrados, solidamente, com barbante. Os nós foram examinados, lacrados e sinetados pelos assistentes. O gabinete foi examinado em todos os sentidos e, em seguida, Florence Cook ali se assentou. O cordão que a prendia passava por uma argola fixa no soalho, depois por baixo do chale, e a ponta foi ligada a uma cadeira que estava fora do gabinete. Desse modo, qualquer movimento que a médium fizesse seria imediatamente percebido. Durante o intervalo, que durou meia hora, desligou-se a médium, que foi, contudo, conservada sob constante vigilância das senhoras Corner. Novamente prenderam-lhe os laços foram selados. O Sr. Luxmore encarregou-se desse trabalho. Seu anel serviu de sinete sobre o lacre. No fim de cada sessão, os laços foram examinados por todas as pessoas presentes, ao que se verificou que tudo estava intacto. Em outra ocasião, o Sr. Luxmore deu os detalhes seguintes. Em 7 de maio obtivemos uma excelente fotografia de Katy King.
Não foi sem dificuldade que a obtivemos, pois se tornou necessário empregar a luz produzida pelo pó de magnésio. Sendo muito estreito o funil que nos serviu para deitar esse pó, e tendo ele se entupido, conseguimos, a princípio, somente imagens imperfeitas. Mas, enfim, nesse dia fomos recompensados pelos nossos trabalhos e dispêndios. Enquanto a senhora Corner estava ocupada em revistar a roupa de Florence Cook, examinei o gabinete escuro em todos os cantos. Nada poderia ali se ocultar que eu não tivesse descoberto. Florence Cook sentou-se num tamborete muito baixo, nesse gabinete. Foi deveras vigiada e teve as mãos firmemente amarradas. Todas as medidas de precaução foram tomadas e mesmo a casa tinha sido, momentos antes, inteiramente revistada. Somente então a sessão começou. Katia apareceu. Sua estatura era maior do que a de Florence Cook, o espírito falava, movia-se livremente na sala, enquanto a médium dormia sob a ação de um sono magnético profundo. Devo também acrescentar que, depois de ter tomado posição para a fotografia, Katia afastou a cortina que tapava o gabinete, pedindo-nos que olhássemos. Parecia ter perdido todo o seu corpo, apresentando uma aparência das mais curiosas. Seu pescoço tocava no soalho, suportando a cabeça que emergia da roupagem branca que formara o seu vestido. Os espíritos dizem, é dificilmente, e com muito trabalho, que conseguimos condensar-nos para nos tornarmos visíveis sob a ação da luz, e acrescente-se que essa causa deve influir sobre as outras manifestações espíritas, tais como a escrita direta, a harmonia musical, os transportes de objetos estranhos. Todos esses fenômenos produzem-se melhor nos lugares escuros e bem fechados. Nossos ensaios custavam dinheiro, tempo e trabalho, mas tínhamos todos contribuído com satisfação para o que podia dar bom resultado. A paciência da médium merece, particularmente, os nossos elogios e aplaudimos a perseverança do benévolo espírito Cati. A cena era interessante. Aqui, mesas cobertas de aparelhos, em derredor, o círculo dos assistentes, de uma tribuna, ao fundo, o Sr. Tapp dirigia a luz elétrica e, a um sinal do fotógrafo, um jato de luz era projetado sobre uma forma encantadora. Nos nossos coros, havia entusiasmo, ansiedade e satisfação profunda. Em 12 de maio tiraram-se, na casa do Sr. Henry Cook, outras fotografias de Cati, ainda mais nítidas do que as primeiras. Estavam presentes, o Sr. Gully de Malvern, as senhoras Catarina Poyates, Whitall e Briston, os senhores Whitall e Tapp, os quais atestaram que o espírito Cati se manifestou por diversas vezes durante essa sessão, a fim de ser fotografado, que a senhora Corner estava sentada perto da porta aberta do gabinete, onde a médium repousava amarrada e em profundo sono. Todos declaram ter visto o espírito e a médium ao mesmo tempo. Todas as precauções, portanto, estavam tomadas. As pessoas que deram o seu testemunho viram realmente a aparição de Katia King, não foram vítimas de uma alucinação, constatando sua presença real, absolutamente comprovada. Essa personalidade, que aparecia e desaparecia instantaneamente, não era a médium disfarçada, como certos homens quiseram fazer crer. Todos os testemunhos comprovam as dessemelhanças entre Florence Cook e Katia King. O professor William Crookes fez experiências, demonstrando a existência de duas personalidades distintas, e, no começo das sessões, homens inteligentes e competentes, como os senhores Blackburn, Luxmore, Dr. Gully, Harrison e outros, haviam tomado todas as precauções necessárias para não serem mistificados. A existência de Katia King não repousa unicamente nas experiências do Sr. William Crookes, como certas pessoas supuseram. O Dr. Gully diz ainda:
Todas as pessoas que assistiram às sessões de Miss Cook sabem quantas precauções foram tomadas para se descobrir o menor movimento por parte da médium. Os cordões que ligavam seu corpo estendiam-se pelo chão e suas extremidades eram, às vezes, seguras por alguma das pessoas que se achavam na sala. Uma ou mesmo duas vezes, os cabelos de Florence Cook foram presos ao chão. Ela ficava estendida e seus cabelos, passando pela abertura da cortina, eram visíveis a todos, enquanto Katia Kim passeava à nossa frente. Todas essas provas convenceram-me de que a forma aparecida não era a médium Florence Cook, e sim uma individualidade inteiramente distinta. Para terminar a questão, definitivamente, e saber se Florence Cook estava realmente estendida no gabinete, enquanto o espírito passeava pelo lado de fora, o Sr. Cromwell Valley, o célebre inventor do cabo transatlântico, concebeu a ideia de fazer passar uma corrente elétrica através do corpo da médium, enquanto o espírito estava presente. Empregou uma bateria galvânica e um aparelho de que se servia para experimentar os cabos. Se Florence Cook tentasse mover-se ou fazer o papel de espírito, esse aparelho denunciaria o engodo, pois que ela não poderia vestir outra roupa e deixar o seu lugar sem tocar na corrente elétrica. Entretanto, apesar dessas condições de prova científica, o espírito Katia apareceu, como de costume, mostrou seus braços, falou, escreveu algumas palavras, tocou em diversas pessoas, e isto se operou não na casa da médium, onde poderiam supor haver fraude, mas na casa do Sr. Luxmore, na parte oeste de Londres. Durante uma hora, a corrente elétrica foi mantida sem interrupção e Florence Cook foi encontrada em transe. Assim, ficou demonstrado, clara e irrefutavelmente, que Florence Cook permanecera tranquila no gabinete, enquanto Katia estivera visível na sala. Quanto ao vestuário de Katia, ela o mudava quase todas as noites. O tecido era sempre de uma grande alvura e muito agradável ao tato. A senhora Douglas levou uma amostra aos grandes lojistas de Londres, senhores Oel e James, pedindo que lhe dessem fazenda igual. Foi respondido que esse tecido não existia à venda e que o supunham de fabricação chinesa. O Sr. Harrison conta que, uma noite, na obscuridade, Katia fez com que as pessoas presentes apalpassem alguma coisa, dizendo, não o rasgueis, este que formamos o nosso corpo. Ao tato, essa qualquer coisa parecia um pedaço de pele de gamo molhada. Depois, disse-nos, apalpai isto, é a roupagem espiritual. O tecido era, certamente, interessante, apalpado com a ponta dos dedos, ele parecia tão leve e delicado como uma teia de aranha, comparado com uma seda fina, esta pareceria pesada e grosseira. Agora, materializei-o, disse Katia, e ele assemelhou-se ao tecido branco que cobre ordinariamente a cabeça dos espíritos. Em diversas ocasiões, Katia anunciara que as suas materializações por Florence Cook cessariam no dia 21 de maio de 1874. Numa dessas últimas sessões, o Sr. Coleman estava presente. Tirou do bolso uma fotografia, que apresentou a Katia, ao que essa exclamou, imediatamente, mas, este retrato é do Dr. Gully, e não o meu. Katia e o Dr. Gully estavam aí fotografados conjuntamente. Que devo fazer? Escrevei, disse o Sr. Coleman, o vosso nome com a dedicatória que quiserdes fazer-me, e eu guardarei vossa fotografia como lembrança desta noite. Katia pediu-lhe um lápis e escreveu, Annie Morgan, conhecida geralmente pelo nome de Katia King, ao seu caro amigo Sr. Ben. 9 de maio de 1874. Leu-se em voz alta o que estava escrito e alguém exclamou, é demasiado familiar, observando a Katia King e que havia outras pessoas com o mesmo nome, por ela conhecidas. Katia pediu, então, o retrato e retificou deste modo, o Sr. Ben ao Sr. Benjamin Coleman. Falando a respeito dessa mesma noite, o
O Sr. Coleman contou que Katia ia muitas vezes atrás da cortina, para vigiar a médium. Uma vez, quando ela ali estava, o Sr. Crooks ergueu a cortina e, no momento, viu, assim como eu e 4 outras pessoas que estavam perto de mim, a forma de Katia com o seu vestido branco, inclinada sobre o corpo da médium, adormecida e vestida com uma roupa azul. A cabeça de Florence Cook estava coberta com um chale encanado. Ergueu-se uma segunda vez a cortina, para se olhar de novo, e o Sr. Coleman ficou absolutamente convencido de que vira ao mesmo tempo a forma viva de Florence Cook e o espírito materializado de Katia. Foi somente no começo do ano de 1874 que o professor William Crookes principiou as suas experiências com Florence Cook. Numa carta, datada de Londres, a 3 de fevereiro de 1874, o Sr. Crookes exprime-se deste modo. Florence Cook está, neste momento, exclusivamente ocupada com uma série de sessões particulares para mim e 1 ou 2 amigos. As sessões durarão vários meses e a médium permitiu que eu tomasse todas as precauções desejáveis. Já vi fatos bastantes para estar convencido da perfeita veracidade e honradez de Florence Cook. Anteriormente, o Sr. William Crookes estudou os fenômenos espíritas com Miss Katie Fox, uma das célebres irmãs Fox, da América do Norte, que, mais tarde, esposou o Sr. Jenkins. O médium Daniel Douglas já me serviu, igualmente, nas experiências científicas do Sr. Crookes. Apesar de todos esses estudos tão sérios, o professor Crookes absteve-se de adotar a teoria espírita para explicar a causa dos fenômenos. Contentou-se em enunciar os fatos, afirmar sua existência real e tomar precauções para que a fraude fosse impossível. Conviria buscar uma outra explicação e crer na sinceridade dos médiuns. Durante a semana que precedeu a sua partida, o espírito Katia deu sessões quase todas as noites, para permitir que o Sr. Crookes o fotografasse à luz artificial do magnésio. O Sr. Sargent cita uma carta que recebeu do Sr. Crookes, com data de 24 de julho de 1874. Este lhe enviou 2 fotografias e escreveu estas palavras: Tereis, talvez, interesse em ver uma das minhas fotografias com Katia, que me segurava pelo braço. O outro retrato representa Katia sozinha, em pé. Na primeira fotografia, vês Katia vestida com a sua roupa branca, até ao meio da perna. Na outra, Katia está representada até os joelhos. A roupagem com que está vestida cai em pregas graciosas, o rosto é calmo, os traços são bem alinhados, a forma inteira apresenta a mesma nitidez que a de um verdadeiro ser humano e os contornos não deixam de estar acentuados. Essas fotografias, obtidas no laboratório particular do Sr. Crookes, confirmaram todas as provas precedentes da realidade dos fenômenos. 40 clichês foram tirados. Alguns estavam ruins, outros sofríveis e outros excelentes. Sucedia, frequentemente, que o Sr. Crookes acompanhasse Katia quando ela se retirava para o gabinete escuro. Algumas vezes ele via o espírito e a médium ao mesmo tempo. Quase sempre, porém, só encontrava Florence Cook, em transe, no chão. Katia e seu vestido branco tinham desaparecido instantaneamente. Entretanto, como isso se passasse na casa do Sr. Crookes, ele estava certo de que não podia haver ali alçapões ou passagens secretas. Katia King fundia-se logo que entrava no gabinete escuro, dava, então, à médium todas as moléculas, todos os fluidos que lhe tomara. Além disso, o aparelho científico, dinamômetro, empregado para provar a realidade dos fatos marcava uma diferença de peso assaz sensível na médium, quando o espírito formado passeava na sala e quando ele estava desmaterializado. É interessante estudar-se os testemunhos de muitas pessoas diferentes. Umas relatam um incidente, outras um novo fato. Pode-se, enfim,
fazer uma ideia bastante justa do conjunto dos fenômenos obtidos por Florence Cook, que vive, atualmente, no país de Gales, em Usk, rodeada do seu marido e dos seus filhos. Esposou o Sr. Eugene Corner, em 1874, que assistiu a numerosas sessões, juntamente com sua mãe e sua irmã. Mas, voltemos aos testemunhos. Testemunho do Sr. Dawson Rogers, diretor atual do Light, jornal espírita de Londres, perante o Sr. Led, do Conselho da Rainha, autuador dos juramentos, e verificado pelo cônsul francês. Eu, abaixo assinado, Edward Dawson Rogers, da cidade de Londres, jornalista, certifico ter visto, em diversas ocasiões, os fenômenos espíritas chamados materializações e a aparição de uma segunda forma humana, que não era a da médium, sair do gabinete no qual a médium estava presa. Presenciei este fato mais de uma vez, nas condições rigorosas de experimentação impostas pelo professor William Crookes, ilustre químico e membro da Real Sociedade da Grã-Bretanha. Era impossível haver aí a menor fraude. A aparição passeou no meio dos investigadores sentados defronte do gabinete, conversou com eles e por eles foi tocada. Uma vez, estando a aparição assim ocupada, o professor William Crookes entrou no gabinete e afastou a cortina que ocultava a médium aos assistentes. Vimos, então, a médium e a aparição materializada ao mesmo tempo. E Dawson Rogers. Carta do Sr. Harrison. Eis o texto da carta que o Sr. Harrison publicou no jornal The Spiritualist. Relata a sessão da despedida de Cathy, efetuada em 21 de maio de 1874, em Londres. As pessoas presentes eram, os senhores William Crookes, Harrison, G.R. Tapp, as senhoras Corner, Rose Church, Florence Marriott, o senhor e a senhora Cook, seus filhos e a criada Maria. Às 19h25, o Sr. Crookes conduziu Florence Cook ao gabinete escuro. Ali, estendeu-se ela no chão, colocou-se um travesseiro para sua cabeça. Às 19h28, Cathy fez ouvir a sua voz e 2 minutos depois apareceu fora da cortina, completamente materializada. Estava vestida com um tecido branco, muito claro. Seu pescoço apresentava-se desguarnecido e suas mangas eram curtas. Tinha belos cabelos castanho-dourados, que caíam encaracolados de cada lado do seu rosto e ao longo das suas costas, descendo quase até a cintura. Trazia um longo véu branco com o qual cobria as feições 1 ou 2 vezes durante a sessão. Procedendo desse modo, ela recolhia as forças fluídicas que lhe permitiam resistir melhor à temperatura da sala. A médium vestia uma roupa de merino azul claro. Durante quase toda a sessão, e quando Cathy estava à frente, a cortina conservou-se levantada e todos puderam ver distintamente a médium em transe, que não tinha deixado sua primitiva posição e permanecera estendida com o rosto coberto por um chale encarnado, a fim de preservá-lo dos raios luminosos. Durante toda a sessão a sala foi iluminada por uma luz bastante clara. Cathy falou da sua partida iminente, aceitou um buquê de flores que o Sr. Tapp lhe trouxera, assim como um raminho de lilás que o Sr. Crookes lhe ofereceu. Todas as pessoas presentes aproximaram-se para muito perto de Cathy. Ela pediu ao Sr. Tapp que desfizesse o buquê e colocasse as flores no chão, diante dela. Em seguida, sentou-se a modo oriental e pediu a todos que formassem círculo em torno da sua pessoa. A maior parte sentou-se no chão, em círculo, e Cathy dividiu as flores em tantos raminhos quantos eram os assistentes, amarrando-os com fitas azuis. Escreveu algumas palavras de despedida aos seus amigos, assinando Annie Morgan, nome que assinava na terra. Escreveu algumas linhas à sua médium e escolheu para ela um belo botão de rosa como lembrança de despedida. Cathy tomou, então, uma tesoura e cortou uma porção dos seus cabelos, distribuindo-os por todos. Depois,
tomou o braço do Sr. Crooks e deu uma volta pela sala, apertando a mão de cada um. Assentou-se, novamente, e cortou alguns pedaços do seu véu e do seu vestido, distribuindo-os, quando ela cortava, assim, vários pedaços grandes do vestido. Perguntaram-lhe se os podia reparar, como já fizera em outras ocasiões.